Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo mais um bate-papo com o mercado e eu convidei a engenheira biomédica Daniele Oliveira, que hoje atua numa empresa de equipamentos médicos na área de pesquisa e desenvolvimento. Às vezes a gente acha que é impossível a gente trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, tem que ir para o exterior, que não dá, mas dá. Então, eu convenci a Daniele, falei, Daniele, convenci não, né? Pedi para a Daniele para ela vir aqui no canal, bater um papo com o mercado com a gente. E o objetivo é mostrar a engenharia biomédica, mostrar para quem está pensando que engenharia fazer, que é uma opção, mostrar para aqueles que estão estudando, aproveitar as dicas da Daniele sobre como é esse caminho, essa transição da escola para o mercado. Lembrando, em geral, as pessoas são treinadas na escola a atender exigências da escola, só que o mercado ele exige outras coisas, né? A escola exige presença, boa nota, trabalho entregue na hora certa, tudo mais, mas o mercado exige coisas diferentes e aí o objetivo é esse. Então, já para a gente encurtar essa abertura inicial, bora rodar a vinheta que a gente vai começar com a primeira pergunta para a nossa colega engenheira. Então, normalmente a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é como foi o segundo grau, né? Onde que ela estudou, se ela fez o colégio técnico, se ela já pensava em fazer engenharia, o que ela pensava em fazer. E aí eu queria que você me contasse, né? Onde que você estudou, de que cidade que você é, e essas coisas. Fica à vontade para comentar, Daniela. Tá bom. Obrigada, Luz, primeiro pelo convite, tá? Eu trabalho e moro em São Paulo, mas na verdade eu sou mineira, eu sou do sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre, e eu fiz o ensino médio, ensino fundamental todo lá. Eu estudei em uma escola pública, o Monsenhor José Paulino, e essa escola era a escola tradicional, não era nenhuma escola técnica, nem nada. Durante esse período, eu sendo bem sincera, eu não tinha muita visão de mercado, ou muita visão do que eu queria fazer para o meu futuro. Não tinha, assim, eu imaginava que a escolha da graduação ia ser como uma sentença. Então, assim, o que eu escolhesse, eu tinha que trabalhar com aquilo pro resto da minha vida, eu gostando ou não. Então, aquilo era algo muito pesado, que acho que se eu tivesse feito algum curso técnico, um ensino médio técnico, isso ia facilitar e me abrir um pouco mais a visão. Mas esse período eu fiz o ensino médio fundamental básico e alguns curso de língua, alguns cursos de administração, alguma coisa assim nesse sentido. Tá. E foi uma escola pública, não foi técnica. E nessa época, você tinha alguma ideia de para onde você queria ir? Ou já sabia que queria ser engenheira, por exemplo? Ou decidiu isso no ano do cursinho, por exemplo? Eu acho que eu tinha mais certeza do que eu não queria. Aí, para mim, foi mais fácil por eliminação. Então, assim, eu já via que pela escola eu não era muito... eu não gostava muito de coisa muito teórica, de, assim, história, geografia, não tinha muita afinidade. Eu gostava mais de biologia e matemática, por exemplo. Então, isso me facilitou eu acabei fazendo um filtro no que eu ia escolher como uma graduação baseada nisso. Eu já tinha uma certa afinidade ali mais para a área de exatas, mas eu também não queria deixar de lado a questão mais de anatomia, de biologia, que eram atividades que eu gostava também. Então, eu fiquei com, assim, para mim, pessoalmente falando, foi um período muito difícil entre escolher, tudo muito, como que eu posso falar? Meio obscuro, você não tinha muita visão, você imaginava que se você fizesse uma engenharia, você ia trabalhar só com aquilo. Se você faz uma outra graduação, se você faz nutrição, você vai trabalhar só no consultório. Se você trabalha, eu tinha essa visão mais limitada. Então, de certa forma, eu acabei escolhendo engenharia biomédica por querer juntar algumas das afinidades que eu tinha durante o ensino médio, mas não exatamente tendo uma visão de como que seria o mercado. Eu aprendi de como seria o mercado e eu comecei a abrir um pouco de visão mais dentro da faculdade mesmo. Antes disso, eu não tinha essa visão. Interessante que você falou que escolheu por exclusão. A gente já teve aqui um bate-papo com o mercado, com o engenheiro João Paulo, da Salix Engenharia, e ele fez engenharia elétrica e se realizou em obras. Então, hoje ele tem uma empresa, uma construtora, e trabalha com obras hospitalares. Então, pessoal, quem está em dúvida aí, pensa também naquilo que você não gosta, que pode te ajudar também a escolher o... É um bom caminho, e por eliminação, com certeza.
Agora eu vou mudar, né? Eu vou para a faculdade. Antes eu queria falar também, eu não sei se eu já te falei, eu sou de Itajubá, nós somos vizinho aí do sul de Minas, né? E o Pouso Alegre sempre foi caminho da roça também, depois que eu mudei para São Paulo para passar. E hoje, ou você ia pela Fernão Dias ou ia pela Dutra, né? E aí sempre passava aí pela Transul, né, que a gente pegava para levar para Itajubá. Então, Daniele, uma outra pergunta que eu queria que você falasse, como é que foi o período acadêmico, né? Se foi difícil, se você morou em República. Você deve ter morado em República, né? Ou viajava todos os dias para Pouso Alegre? Eu fiz, então, faculdade no Inatel, que é em Santa Rita, e Santa Rita e Pouso Alegre são bem próximas, mas como a faculdade era integral, então eu tinha aula manhã, tarde e noite, em períodos intercalados, era muito complicado. Então, às vezes, tinha semestre que eu ia ter aula durante toda a manhã e depois só aula à noite. Então, até por questão mais por questão de conforto, também por segurança, para não precisar pegar a estrada todo dia, acabei me mudando para lá depois de uns 3 meses, que eu estava nesse trajeto e de volta todos os dias. Morei em República, sim, que é algo que foi minha primeira experiência, né, morando fora da casa dos pais, que também, pessoalmente falando, para mim foi muito importante, que você sai aquele ambiente que você está acostumado a vida inteira, que são sempre as mesmas rotinas, às vezes muitas ideias próximas, então você começa a morar com uma pessoa que tem um costume, tem um hábito totalmente diferente do seu. E aí já é quase que um preparatório para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho a gente vai conviver com pessoas que pensam muito diferente, com pessoas que têm costumes diferentes ou que vêm com hábitos e culturas diferentes de outras experiências também. Então, pessoalmente falando, eu acho que enriquece muito esse amadurecimento, também morando fora. Esse meu começo da graduação, assim, principalmente o primeiro semestre, foi muito difícil porque eu mudei de um ritmo totalmente, né? A escola que eu estudei do meu ensino médio, eu percebi depois que era um nível mais básico, assim, de educação. Eu não tinha tanta profundidade nas matérias e, de certa forma, eu ia bem facilmente, sem eu precisar me esforçar tanto. E aí eu cheguei na faculdade com aquela cabeça de que eu sou muito boa em matemática, eu sou muito inteligente, para mim vai ser tranquilo fazer uma faculdade de engenharia, e não foi bem assim. Então eu precisei dar um passinho para trás, entender ali, revisar muita coisa que eu tinha visto de forma mais superficial, e eu precisava entender, principalmente parte de matemática mesmo, bruta, que seria fundamental para os meus próximos semestres na faculdade, né? Então, lá no Inatel eu tive muito colega que já vinha de outras escolas, principalmente da escola técnica. Então, muita coisa que eu via era muita novidade para mim, eu tinha uma certa dificuldade, mas para os meus colegas era algo comum, que era uma revisão para começar a disciplina. Então, eu precisei dar esse passinho para trás, dar uma relembrada, uma revisada em tudo, para eu conseguir assumir esse ritmo, tá? Mas período de adaptação, né? Acho que faz parte, não só na engenharia, mas em qualquer faculdade, qualquer graduação que alguém venha fazer, tem que ter esse período aí de revisão geral para continuar. Então, nessa linha que você está falando, eu queria comentar o seguinte: eu também dou aula na graduação, sempre dei aula em pós e dou aula na graduação há 5 anos. E assim, a gente quer que o aluno pegue ali com vontade, né? Porque é uma outra vibe, uma coisa é você estudar no colégio, né? O aluno é mais cuidado, né? Na graduação, você tem lá o tema, quanto mais você estudar, quanto mais você cair matando ali, mais forte você vai sair, né? Agora, embora você tenha estudado já em engenharia biomédica, já deu um corte ali na engenharia, na área da saúde, né? Quer dizer, tirou muita coisa fora, que depois, dependendo de onde você vai trabalhar, acaba voltando. Mas, assim, como é que foi a escola, como é que a escola te ajudou ali a vislumbrar, né, essas áreas de atuação que você poderia? Eu sei que o Inatel, vocês têm costume, né? O computador aqui está falando demais, mas vocês costumam visitar as feiras, né? Alugam ônibus, o pessoal vem visitar o hospitalar, tudo mais.
E como é que foi essa percepção do mercado, né, na escola? Te ajudou? Como é que foi essa? Como é que se orienta, né, que o aluno já na graduação ele facilite o caminho dele, a entrada dele no mercado? Acho que o Inatel, assim, me ajudou nesse começo e também para entender como que o mercado funcionava, por, assim, pela própria grade curricular da faculdade mesmo. Então, a gente já tinha algumas atividades que eram as atividades extras, eu não sei se continuou com esse nome, atividades complementares, algo assim, onde a gente tinha, por obrigação de ir atrás de algo fora da faculdade. Então, que se fosse participação em eventos, participação em palestras, participar em workshop, em feira interna, na própria FETIM, alguns outros, participar de eventos, né, igual você comentou da feira hospitalar, os próprios laboratórios também, isso ajuda. O laboratório nada mais é do que uma simulação do que se espera ali do mercado. Então, a gente teve uma das disciplinas que foi de engenharia clínica, que a gente tinha um laboratório de engenharia clínica, que é uma simulação ali de como que funciona a engenharia clínica do hospital, com a simulação de alguns setores. Então, isso ajuda a você ter um pouco de visão do que de fato o mercado vai pedir. Igual você comentou no começo, às vezes, se a gente faz uma faculdade pensando muito em passar de matéria, conseguir passar a média e pronto, aí vai ter uma certa dificuldade depois para se enquadrar no mercado. Acho que isso acaba sendo um diferencial do Inatel, que é de introduzir o aluno, na medida do possível, no mercado, para que ele tenha uma visão e que ele fique mais preparado de como que o mercado funciona. Então, faz parte o papel aí da faculdade de ter esse incentivo e, de certa forma, até forçar o aluno a buscar algo fora só da teoria, né? Eu sempre falo isso, um pé na escola, um pé no mercado, nem que seja só o comecinho, aí conforme os semestres vão passando, você vai firmando mais no mercado e na escola, né? E é muito interessante isso. Aproveitar e mandar um abraço, né, para o professor Fabiano Valias, que coordena aí essa turma aí maravilhosa do Inatel, que tem está ocupando o mercado de uma forma bastante forte, né? Agora, sabe como é, né? A gente tem na escola tem matéria que a gente gosta, tem matéria que a gente não gosta, né? E assim, todas as matérias são importantes. Teve alguma que você gostou muito, mas não está usando hoje, ou uma que você não gostou muito, ou foi mais difícil, mas hoje você usa mais? Você pode falar alguma coisa nisso? Como o pessoal pode aproveitar essa? Eu acho que assim, poderia citar várias que eu gostei bastante, né? Não foram uma ou não foram poucas, mas que uma que eu gostei muito, mas que eu não uso hoje em dia foi, acho que se eu não me engano, chama Inteligência Artificial e Redes Neurais, é o nome da disciplina. Não sei se continua com esse nome também. Que tinha laboratório, então eu achava super interessante. A gente desenvolveu alguns projetinhos, alguns estudos, então foi muito empolgante na época que eu estudei, mas acaba que hoje, no que eu estou atuando, eu não tenho uma atuação direta, então eu não faço nenhum desenvolvimento de IA ou de rede neural. Mas, de certa forma, indiretamente, eu uso pelo conhecimento. Então, um dos projetos que a gente tem no portfólio de desenvolvimento na onde eu trabalho está relacionado com inteligência artificial. Então, apesar de eu não estar atuando, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso saber do que se trata, eu preciso, alguns conceitos eu preciso lembrar do que eu estudei na faculdade para que eu tenha uma boa dinâmica, consiga conversar, consiga ao menos pesquisar alguma coisa, saber qual é a palavra-chave que eu preciso buscar. Então, acho que eu posso comentar aí da inteligência artificial. E das que eu não gostei muito e que, assim, realmente paguei a minha língua porque era uma matéria que eu não gostava, eu tinha bem raivinha mesmo, era a parte de norma. Eu acho que eu nunca gostei muito dessa parte mais teórica, né? E achava muito chato essa matéria que era normas Anvisa, normativa Anvisa, assim, achava entediante. E é algo que, assim, sinto muito. Se você trabalha tanto em hospital, trabalha em indústria, em qualquer área que você trabalha com equipamento médico, você vai ter que conhecer. Então, assim, diariamente eu tenho contato com normas e, enfim,
não é minha especialidade. Hoje existem setores e pessoas específicas que lidam diretamente com norma, com interpretação de norma, ensaio, certificação, toda essa parte mais burocrática, digamos assim. Mas, como eu trabalho com desenvolvimento de produto, o mínimo que eu tenho que saber sobre uma norma, assim, faz parte da minha rotina. Então, não tem como fugir muito disso. E eu até me arrependo. Acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito essa disciplina com mais atenção, com mais cuidado, que, assim, hoje eu preciso correr atrás desse prejuízo e, assim, dar uma relembrada em normas e como faz consulta e tudo mais. É importante ter essa disciplina, assim. E explorar os professores, né? Eu, particularmente, gosto de pergunta difícil, né? De aluno que pergunta, quer saber mais, que explora a gente, que usa a gente, né? Agora, você se formou, e aí eu queria saber se você estagiou, se estagiou onde estagiou, se foi fácil conseguir estágio. Como é que foi essa fase de desmame, vamos dizer assim, da faculdade, né? Onde você tem ali todo mundo ali para ti, né? Você tem todos os professores ali para ti. É só você levantar a mão, chove professor lá para te ajudar a resolver, e as pessoas, a maioria delas não levanta a mão, né? Mas como é que foi essa transição do estágio? É a hora que a gente sai do quentinho da faculdade e cai no frio do mercado. Então, é uma preparação que você precisa ter, mas, de certa forma, assim, acho que é difícil alguém estar 100% preparado, principalmente para um estágio. O estágio é exatamente um momento para você aprender, né? Eu fiz estágio no meu último ano da faculdade, eu estagiei numa empresa que chama ECQ, Engenharia Clínica e Qualidade. Essa empresa terceirizava serviços de engenharia clínica para alguns hospitais, né, da região do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, algumas outras ali. E eu tive uma participação mais administrativa, então eu cuidava, intermediava ali das ordens de serviço dos técnicos, eu tinha um papel ali administrativo, algumas tarefas administrativas dando suporte ali para o setor, e assim, para mim, eu imaginava que seria mais fácil de conseguir o estágio, tá? Tanto é que eu consegui o estágio, mas alguns colegas tiveram mais dificuldade. Assim, não foi algo que estava chovendo estágio, não. Deu para escolher onde estava querendo. Mas, assim, eu também não filtrei. Eu tinha certeza que eu queria fazer estágio em algum lugar que não fosse só o estágio obrigatório. Acho que isso ia me ajudar muito para depois eu conseguir, de fato, ingressar no mercado de trabalho. Esse é um passo mais fácil, digamos assim. Então, eu fui atrás do estágio e procurei. Tanto é que eu fiz em Ribeirão Preto, que para mim era bem longe, era bem cansativo. Eu gastava praticamente um dia para ir, um dia para voltar, depois para ter as aulas do último semestre, mas foi muito importante. Acho que até essa experiência no estágio me ajudou a que eu conseguisse, de fato, entrar no mercado de trabalho, né? Porque eu tive mais linguagem, digamos assim, eu tive mais experiência para poder contar, para poder compartilhar e me destacar ali de uma certa forma para ser mais interessante na hora de ser entrevistada para um emprego, né? O jargão do mercado é importante, né? Você, quando hoje, com certeza, você encontra alguém de mercado, você, meio 15 segundos de conversa, você já sabe com quem você está falando, né? Você tem aquele vocabulário adequado. Por isso que eu falo para o aluno, cara, não demora para ir falar com o mercado. O mercado, ele é top, ele é muito bom, se você é bom com ele. Então, fala assim, comece desde cedo a desenvolver isso, que esses apertos que a gente passa aí, de ter a chance de diminuir é bastante, né? Agora, assim, fora a distância e tudo mais, né, o que você recomenda do seu ponto de vista para o aluno, para que ele possa, durante o estágio, ter um bom aproveitamento, né? Olha, eu acho que o que mais me agregou nesse período que eu fiquei em estágio foi ter contato com áreas diferentes e não ficar ali só no meu setor ou só executando a minha tarefa, né? Eu tinha, assim, uma lista de responsabilidades principais e eu poderia muito bem executar só aquelas atividades principais e, assim, tá bom, tá pronto, era o que eu precisava, vou conseguir validar o meu estágio e é isso que eu gostaria. Mas não seria o suficiente para que eu pudesse
ter essa desenvoltura, ou melhor dizendo, para que eu pudesse adquirir mais experiência de forma indireta, não sei se eu posso dizer assim, porque eu tinha mais contato com os técnicos, mas eu queria ter contato também ali com o setor financeiro, entender como funcionava fluxo, como que era a parte de nota fiscal, o que significava cada uma, questão de, por exemplo, como que era a rotina dos técnicos. Eu ficava mais interna na parte administrativa, mas como que era a rotina deles, o que eles poderiam me compartilhar, como que foi nesse hospital, o que aconteceu nesse hospital. Então, ter essa troca com as pessoas que estavam trabalhando há mais tempo, que tinham mais experiência nessa área, isso foi muito importante, porque eu comecei a enxergar o hospital, a empresa ali, o funcionamento da empresa nada mais é do que o funcionamento de um hospital. O hospital é uma empresa, então o hospital tem ali parte, o setor financeiro, tem o setor contábil, tem a parte técnica, tem o corpo clínico, e isso tudo é administrável como uma empresa. Então, ter essa visão, isso foi muito importante, que você acaba saindo um pouco ali do óbvio, saindo um pouco ali da caixinha. Então, o estágio me ajudou muito a isso, a ter percepção de que o hospital, ele funciona, não é só engenharia clínica, não é só o médico e enfermeiro, ele tem outras áreas que são muito importantes e que o hospital só funciona porque todo mundo, todos esses setores estão em harmonia, eles estão se interligando, digamos assim, né? Então, o meu primeiro contato com essas áreas diferentes e com perspectivas diferentes, eu comecei ali a parar de lidar tanto com engenheiros biomédicos, que são ali da minha graduação, e comecei a conversar com outros profissionais também, a entender como que era a rotina de outros profissionais. E aí isso acho que agrega, como não só nessa área da saúde, mas é fundamental para qualquer área, entender como que uma empresa funciona. Uma vez eu fui na UFO, né, na Federal de Uberlândia, acompanhar um SEB deles, né? E tive acompanhei inteiro, participei de todos os programas e tive uma aula. Me fugiu o nome da doutora, que era uma fonoaudiologista que fez mestrado e doutorado em engenharia biomédica, desenvolveu alguns dispositivos auditivos, montou uma empresa, né? E uma das coisas que ela falou assim: você não precisa de sair da sua zona de conforto, porque sair da sua zona de conforto parece uma perda, né? Eu estou saindo, deixando alguma coisa. Ela falou: pensa diferente, amplia a sua zona de conforto. Então você tem que se esparramar, né? Entender o objetivo da empresa. A empresa quer alguém que ajude você, não quer que... A empresa não foi feita só para ajudar você. Nós somos trabalhadores do conhecimento. É mútuo, né? É mútuo. A gente depende da empresa e a empresa depende do nosso conhecimento. Então, assim, se esforce bastante para ir além daquilo que estão pedindo para você, só vai ser melhor para você que está começando aí na carreira, né? Deixa eu ver aqui a outra pergunta que a gente separou aqui para você, né? Bom, aí, saindo do estágio, falando em emprego, qual foi o primeiro emprego na área? Gostou? O que aprendeu, né? E o que acha... qual foi o primeiro emprego na área? Se você gostou, e o que aprendeu nesse emprego que você acha que foi relevante? Aí eu terminei o estágio, foi em 2016. Em 2017 já me formei, no final de 2016 me formei. Em 2017 eu comecei na empresa que eu tô hoje, que é a ProLife. Foi meu primeiro emprego na área e é onde eu tô até hoje há 5 anos. E dentro desses 5 anos eu passei por alguns setores diferentes, que isso também foi algo que me agregou muito, né? Como profissional, ter a visão diferente em diversas áreas. O meu primeiro contato na ProLife, né, meu primeiro cargo na ProLife foi na área comercial, então eu já entrei ali com um viés mais ali de vendas, de marketing e vendas. Que é importante pra caramba, né? Totalmente, assim, o ganha-pão da empresa, basicamente, né? Então, a empresa é sustentada pelas vendas. Uma empresa fabricante de equipamentos médicos, ela precisa vender, então tem um peso importante nesse setor aí, uma responsabilidade muito grande nesse setor, né? Então, atuava tinha um time comercial, a gente tinha algumas metas, então tinha algumas estratégias de venda, tanto o setor público, o setor privado, e fiquei nessa posição por aproximadamente um ano e pouco. E aí, depois, logo em seguida, eu fui para a área de application, que era uma área que eu me identificava mais do que o comercial, acho que eu tinha uma aptidão
um pouco melhor para isso, então atuava como especialista de produtos. E aí eu fazia algumas demandas de demonstração de produtos, treinamentos, montava treinamentos, revisava manuais, tinha algumas atividades voltadas ali mais para a negociação do produto, ali ajudava a negociação de produto de forma indireta. E aí, recentemente, há mais ou menos 6 meses, 7 meses, eu estou no setor de P&D, que é atuando com gerenciamento de produtos, no setor de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente faz o desenvolvimento de produtos médicos, né? A gente tem alguns projetos que estão ali no forninho ali para serem os projetos se tornarem os produtos. Então, eu não vou te perguntar sobre essas coisas, porque imagino que deva ter uma série de informações sobre produtos que são segredo, né? Mas adiantando aqui, vocês vão levar alguma coisa para a feira hospitalar, alguma coisa de desenvolvimento nesses últimos anos, né? Porque não teve feira hospitalar. Agora a feira hospitalar está voltando agora, né? Vamos ver, sentir como é que vai ser. Mas sim, provavelmente a gente vai apresentar alguns produtos que estão em desenvolvimento já nessa feira. Tá, outra pergunta. Eu falo assim, durante a sua carreira na escola, teve algum professor, alguma pessoa que você, ou de fora do país, alguém que você olhava assim e falou assim, meu, que te ajudou nessa transição toda até você chegar na indústria? Olha, acho que na faculdade eu posso comentar de uma professora minha que foi professora de algoritmos e estrutura de dados. O nome dela é Rosana. Ela foi até minha orientadora do TCC. Ela me ajudou a ter um pouco de visão, assim, tirar um pouco da visão de engenharia clínica, né? Eu, quando adentrei nessa área da engenharia biomédica, me parecia muito assim, como se fosse quase que uma linha de produção. Então, você forma ali um engenheiro biomédico, ele vai ganhar um pouco de experiência, ele vai trabalhar em engenharia clínica. Então, ela foi a primeira pessoa que me despertou, assim, olha, não necessariamente, você pode ir para outras áreas. Você pode ir para a área de desenvolvimento, você pode ir para a área comercial, você pode ir para a área de certificação, normas, consultorias. Então, foi a primeira pessoa que, assim, bem lá no comecinho da faculdade mesmo, que me despertou esse interesse. Mas acho que também, assim, de pessoas que me apoiam nessa transição aí para a área de desenvolvimento, sem citar nomes aí para não esquecer ninguém, mas de forma geral o meu time da equipe de P&D, que assim eu acabei me mudando um pouco de perfil de trabalho, então eu estava atuando em uma área que era tudo muito mais imediatista, então assim, preciso socorrer esse caso aqui agora, senão vai cancelar uma cirurgia ou vai fechar um leito ou algo mais crítico nesse sentido, para mudar de perfil pré-produto. Então, esse perfil pré-produto, eu estou falando de um planejamento, assim, desde da concepção da ideia até, de fato, o lançamento do produto. Isso são anos de planejamento, são anos, assim, planejados, né? Então, mudei de um perfil, assim, que de repente podia ser que amanhã eu ia viajar para visitar um cliente, para um outro perfil de que eu já tenho mapeado, que vai acontecer em, sei lá, em abril de 2025, a gente já tem um mapeamento do que está previsto para acontecer. Então, essa adaptação aí também foi importante por eu ter tido apoio dos meus colegas novos de setores, sabe? Deixa eu te fazer um comentário nesse sentido, né? A nossa indústria brasileira, ela sempre foi montada em outros engenheiros, né? Existiam os engenheiros mestres, doutores, enfim, que fizeram mestrado e doutorado, provenientes de outra engenharia, que acabaram sendo utilizados na indústria médica, mas em pequena quantidade. Hoje ainda tem muitos engenheiros trabalhando na indústria de equipamentos médicos que não são engenheiros biomédicos, não são tecnólogos do sistema biomédico, mas isso está mudando, e a realidade, você é um exemplo disso, a gente fica muito feliz com isso. O que acontece é o seguinte, é que o mercado de engenharia clínica ele é tão fragilizado em termos de necessidade, que é como que o mercado acaba sugando você para isso, né? Tem tanta necessidade mas o pessoal precisa de enxergar os outros eixos que compõem aí a estrutura da engenharia biomédica. A engenharia clínica é apenas uma delas. E sim, né, acredite, está aqui
a Daniele, que está mostrando que dá sim para você fazer pesquisa e desenvolvimento, né? E trabalhar na indústria, né? Nesse sentido, quais seriam as principais oportunidades que você reconhece, seja para profissionais que já atuam nesse segmento, né? Ou como os alunos, estudantes em engenharia biomédica, ou seja, tem possibilidade de atuar nesse mercado? Você acredita que ainda tem mais? O que eles Sim. poderiam fazer? Que tipo de orientação que você dá nesse sentido? Eu, assim, posso falar pela minha própria experiência, né? Entrando no mercado, eu acho que assim como eu e outros colegas engenheiros biomédicos também, a gente trabalha na mesma empresa, em áreas diferentes e com atuações diferentes, bem diversificadas, inclusive. Isso é importante para a empresa, porque a gente está trazendo um profissional que ele tem tanto o cunho técnico, ele tem todo o conhecimento técnico, parte de hardware, software, tudo isso que foi importante para um desenvolvimento de produto, ou conhecimento num comercial, por exemplo, mas também tem o conhecimento da área da saúde, seja de como funciona uma gestão hospitalar, como que funciona a questão de norma, a questão de gerenciamento de risco. Então, essa visão é importante para somar um profissional que vai ser mais completo para atuar nessa área. Dentro da indústria, a gente vê muita oportunidade. Posso falar, principalmente pela ProLife, eu já participei, eu já tive, já abri algumas vagas para contratar pessoas e eu já busquei por engenheiros biomédicos por exatamente estar buscando um profissional que tenha esse lado técnico e que também tenha um conhecimento na área da saúde. Isso nos poupa, de certa forma, um tempo de treinamento, um tempo total. Falando em desenvolvimento de produto, se eu já tiver dar um exemplo aqui, um desenvolvedor de software, mas que ele já conheça de normas técnicas, que ele já tenha um conhecimento da aplicação do produto, que ele já tenha uma ideia de como que é o funcionamento desse produto, isso já me garante ali, me antecipa um certo tempo de aprendizado, um tempo de introdução, né? Um tempo ali para essa pessoa se introduzir ao meio que ela está trabalhando. Então, o profissional, ele consegue agregar na empresa de forma muito ampla. Então, desde gerenciamento de produtos, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de software, a parte comercial, a parte questão de norma, questão de usabilidade de produto médico, gerenciamento de risco. Então, são gerenciamento de projetos. Então, são áreas ali que, dentro da ProLife, a gente encontra profissionais, engenheiros biomédicos que estão nesses cargos, nesses títulos aí. O Daniele, a minha empresa chama-se Engenharia Clínica, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia e Saúde. Foi a primeira empresa de engenharia clínica no Brasil, a primeira empresa de engenharia clínica a começar a terceirizar, e eu dei muito estágio. Até que um dia apareceu um tecnólogo em sistema biomédico, né, que a gente selecionou, e assim, mudou da água para o vinho, né? Mudou totalmente, né? E aí passou o tempo, veio os engenheiros biomédicos, aí o estágio que a gente dava para engenheiro convencional, né? Você dava para ele, mas mudava totalmente, né? Então, assim, é uma coisa muito importante. Eu já vou emendar aqui numa pergunta, que é o seguinte, eu queria que você mandasse um papo aí para os administradores hospitalares, porque normalmente a gente está ali visto numa grande maioria dos hospitais, a gente é visto como o cara da manutenção, né? Aí você está, sei lá, tomando a cerveja no boteco e olha, Calipava, onde você trabalha, o que você faz? Não, eu trabalho em hospital, sou engenheiro, mas o que é? Aí você começa a falar dos equipamentos, já sei, você faz manutenção. Aí, para não encurtar a conversa, fala, eu faço a manutenção. Mas o que você recomenda aí, sendo engenheira biomédica, tendo trabalhado na indústria, tendo feito o corre aí que você fez aí na área de aplicação de produto, que tem que ir lá, né, olho no olho e fazer a coisa acontecer, né? O que você poderia dizer para esses administradores que ainda mantêm no seu estrutura de organograma o bloquinho da manutenção lá? Olha, eu acho que é interessante entender que esse profissional, o engenheiro clínico, engenheiro biomédico, ele se dedicou um tempo para conseguir estudar e desenvolver, assim, se desenvolver nessa área, que é um profissional específico para a área de engenharia clínica, né? A engenharia clínica, muitas vezes, pode e deve ir além só da manutenção do equipamento.
Então, a engenharia clínica tem um papel importante na questão de gestão hospitalar, gestão dos equipamentos, educação continuada. Então, isso até puxando isso que você comentou do meu período ali como application. Então, é muito importante dentro de uma engenharia clínica quando a gente tem uma pessoa que é responsável por replicar o conhecimento interno, né? Muitas vezes, isso aí você que já atua mais tempo com engenharia clínica, deve estar cansado de saber que, sei lá, um profissional pode chamar um engenheiro clínico no setor para ver um equipamento que está com defeito, e na verdade não é uma questão de defeito, é questão de uma configuração ou um ajuste. Então, assim, ter um profissional que vai além ali da manutenção, do reparo desse equipamento médico, e vai ampliando essa visão como uma gestão dos equipamentos hospitalares, como uma gestão hospitalar, isso é fundamental, até para melhorar, otimizar o tempo de vida útil dos equipamentos, ou melhorar no sentido de aplicação, onde os usuários eles conseguem usar mais função do que o equipamento tem, só do básico. Né? Acontece, é bem comum, às vezes a gente vai fazer algum treinamento ou vai fazer a apresentação de um produto e comenta, você já viu esse botão aqui? Você já viu esse menu aqui? E a pessoa não tem conhecimento, porque às vezes liga o equipamento, um monitor cardíaco, por exemplo, deixa o monitor rodando e, assim... Não configura nada. Esquece, não configura nada. Então, tá deixando de usar algumas funções que são importantes e que vão, inclusive, ajudar o dia a dia desses profissionais, né? Então, a ideia é essa, né? O equipamento ele é desenvolvido pensando exatamente nisso, em como que a gente consegue resolver um problema, resolver uma dor ali do usuário e, enfim, se tiver uma pessoa dentro da engenharia clínica que seja esse multiplicador de conhecimento ou que seja uma pessoa que vai auxiliar nas demandas pontuais, na reciclagem de treinamento, que for o caso, isso com certeza vai contribuir muito com, né, no ponto de vista ali do administrador hospitalar. E se o profissional for aplicado ainda, facilita muito. Eu lembro do caso de 2021, eu tive no Rio de Janeiro por 6 meses ajudando lá a gente construiu um hospital, eu falo a gente, porque foi uma tropa que constrói um hospital, né? E a gente teve 100 monitores da ProLife, a gente recebeu lá. Então, a gente já conhecia a ProLife, conhecia os caras da ProLife, tinha os acessos, a ProLife conhecia a gente. Foi muito rápido a gente conseguir fazer esse processo no tempo requerido e com toda a segurança, né? Porque, com certeza, é muito mais fácil para o fabricante, quando o hospital tem uma estrutura forte, do que o hospital está ainda naquela fase mais primitivas dessa questão de gestão de recurso tecnológico. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui agora. O que você acha que seriam os maiores impedimentos que você, a partir dessa experiência sua, né? Antes de fazer essa pergunta, eu falo assim, pessoal, vocês estão vendo que é uma escadinha, entendeu? Você não vai formar e vai ser contratado para trabalhar em P&D, para fazer qualquer coisa. Pode acontecer? Pode até acontecer, mas não é a regra. A regra é ter você ir se preparando, porque quando a oportunidade vier, você se sentir segura para falar, não, eu aceito essa oportunidade, tá? Então, esse papo que nós estamos trazendo para vocês aqui. E aí, agora tem desafios futuros, né? O que você acha, a partir dessa experiência que você tem, quais ainda são os desafios para a engenharia biomédica como profissão, né? E, assim, imediatamente, o que você vê aí de desafio para os profissionais, né? Para os profissionais da sua idade de experiência, tal. Como é que você vê isso em termos de desafios futuros? Tá. Eu acho que o desafio, assim, do nome Engenharia Biomédica, acho que é o papel ali da divulgação, né? Igual no seu canal tem um papel importante por isso. Eu lembro quando eu entrei na faculdade em 2012, assim, até meus pais, eles tinham dificuldade de entender o que eu fazia, o que eu estava estudando. Então, era biomedicina, engenharia biomedicina, engenharia química, rolava esse tipo de confusão. E não é muito comum ainda, hoje em dia, acontecer esse tipo de dúvida. Então, menos, né, claro, do que em 2012. Então, hoje em dia, né, acho que por eu estar mais inserida no meio e ter mais contato com profissionais da área da saúde, eu já sinto menos, assim, o pessoal já está mais habituado, já está mais acostumado. Então, se não sabe o que é engenharia biomédica, engenharia clínica ou vice-versa, então acaba tendo essa facilidade, né?
Mas ainda assim tem muito lugar que não conhece, lugar, de repente, lugar mais remoto, lugar que não tá tão. Não tem tanta. Não costuma se atualizar tanto, então acaba tendo uma certa dificuldade de entender quem é esse profissional, né? E acaba sendo ali o profissional de manutenção do hospital, e não necessariamente é. Então, a maior dificuldade que eu vejo, que assim, acho que se fosse em 2012 eu responderia a mesma. Eu ia trazer essa mesma resposta, que é de divulgação do que esse profissional faz. Então, qual que é a grade curricular, o que esse profissional ele pode atuar, ele ampliar essa visão, né? Porque, de certa forma, engenharia biomédica está bastante atrelado com engenharia clínica, são áreas muito próximas, mas também tem outras vertentes, ele tem outros lados que também podemos atuar. A gente tem essa estrutura, a grade curricular, que nos prepara para atuar em outras áreas também. Então, acho que essa divulgação do que nós fazemos e do que nós conhecemos é importante. Então, nesse sentido, já está sempre aberto o canal. Queria dizer para vocês, eu me formei, para onde que eu fui? Eu fui para o Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp, né? Fui estudar lá engenharia biomédica e estou estudando até hoje, né? Continuo estudando essa coisa. Então, engenharia clínica é só um pedaço do negócio. O negócio é muito mais amplo que isso, e nesse sentido, o canal aqui, você pode ficar tranquila que a gente sempre vai apoiar, sempre vai poder divulgar. Eu faço muito trabalho internacional e o pessoal não percebe isso. Quando você sai fora do Brasil, não tem outra, é biomédico, ponto final. Então, aqui aconteceu o contrário, a gente começou a trabalhar antes, né? A gente começou a trabalhar antes da engenharia clínica, porque via engenharia biomédica, mestrado, doutorado, aí essa própria equipe criou a engenharia clínica, e a engenharia clínica foi até quando? Até quando veio a graduação. Então, vamos com calma, que vamos chegar lá, né? E conte com o canal aqui para levar essa mensagem aí para as pessoas que engenharia biomédica veio. Agora, vocês tenham paciência, mas não deixem de trabalhar essa questão de comunicação. E nisso o canal está aberto para vocês. Tem uma playlist lá que chama-se Engenharia Biomédica, onde a gente procura fazer alguma coisa que mostra mais aquelas engenharia biomédica mais hard um pouco, que o pessoal acha que engenharia clínica, por exemplo, é só gestão, né? Como é que você vai fazer só gestão se você não sabe o que é um transdutor de pressão, ou não sabe o que é pressão arterial média, ou o que é... Né? Então, vamos mais devagar aí, né? Agora tem aqui mais uma pergunta, né? A vida profissional é uma carreira, são anos para a formação completa. Que recomendação você dá para os engenheiros biomédicos que têm todo o caminho até consolidar a profissão? Igualmente para os tecnólogos de sistemas biomédicos e técnicos de equipamentos biomédicos. Nós temos esses três caras, né? Nós temos uma matriz completinha. E temos os artífices também, que eles podem ser especializados nessa área, não tem problema nenhum. Acho que é um conselho, uma recomendação que eu já tive, que foi muito importante para minha formação, né, profissionalmente falando, e assim, acho que dá para amplificar até para o lado pessoal da vida, sabe? Que é mais ou menos isso que eu já comentei sobre o meu período de estágio, que é de não ficar fazendo exatamente aquilo que foi proposto. Então, se eu tenho que fazer X, vamos entender então por que eu estou fazendo X, mas eu estou fazendo X porque vai ajudar em quem? Vai ajudar em quê? Está interligado com qual setor? Para que aquilo vai servir? Não, acho que essa questão de só entregar o que foi proposto, me pediram para pegar isso aqui e colocar ali, tem um porquê, tem um motivo. Isso ajuda a gente a interpretar, a entender procedimentos, entender os processos, entender qual é a finalidade daquilo, e por que não começar a pensar um pouco diferente? Então, sei lá, tenho uma atividade minha que é relacionada a um documento. Vamos entender esse documento? Estou preenchendo ele, mas deixa eu ver se dá para modificar alguma coisa para ele ficar mais, para ele ser mais útil, ou para ele ser integrado com alguma outra área, ou enfim. Então, acho que ter essa percepção de áreas diferentes também foi importante para você conseguir ter uma visão mais macro, né? Você não ter só aquela... senão você acaba virando uma linha de produção ali que você recebeu a demanda, executa e entrega. Recebeu, executa e entrega. Sendo que dá para você pensar diferente. Fica automatizado demais, né? Você fica
Exato, exatamente, Eu queria, exatamente. Você fica muito restrito, né? eu queria dar uma orientação, né, que é o seguinte: toda empresa tem uma missão, que é a razão de existir dela. Toda empresa tem uma visão, que é onde ela quer chegar no futuro. Toda empresa tem um conjunto de objetivos e metas, lembrando que a meta quantifica o objetivo. Então, eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo simples aqui, eu quero pintar a sala, reformar a sala cirúrgica com o objetivo de tornar a estrutura mais moderna. Meta em uma semana. Então, toda empresa tem isso e todo trabalhador tem que descobrir isso. Senão, ele rema ao contrário, ele joga contra, às vezes sem saber, né? Fica naquela que a empresa tem uma série de obrigações, mas a gente também tem uma série de obrigações com a empresa. Então, procure ajudar a empresa a sobreviver. As empresas morrem, né? Se você não cuidar dela, né? E aí, Dani, vamos aqui para a nossa última pergunta, selecionada aqui, que é um recado que você possa mandar, né, para a turma que assiste aqui o nosso canal e que estão procurando aprender mais sobre a profissão. O que mais que você poderia dar umas dicas para eles aí? O que você segue? Onde que você vai buscar informação? Que grupos que você faz Uhum, parte? Você participa do Facebook, do LinkedIn? Como é que é isso aí? Dá uma dica para a galera aí, tá. para a galera cair matando nessa questão. Tá. Acho que se eu puder dar um conselho, uma dica aí, seria de sempre buscar conhecimento em áreas diversas também. Então, de repente, você atua com uma área engenharia clínica, mas por que não fazer algum curso ou assistir uma palestra relacionada com, sei lá, administração ou alguma coisa que não, às vezes não tem nem nada a ver com a sua atividade atual, mas vai te ajudar a ter um pouco de visão de como que outras áreas funcionam. E de repente você pode agregar aquilo e trazer para o seu meio, né? Então, não trabalho com a parte fiscal, mas vai ter algum curso relacionado a algo disso. Acho que pode agregar. Cada um vai saber ali qual vai ser a área ou a oportunidade para poder trazer ele como conhecimento, né? Então, hoje em dia, tá ainda tudo muito mais fácil. Eu sei que às vezes na rotina do dia a dia, estudo, faculdade, trabalho, acaba sendo muito difícil dedicar um tempo para estudar ou parar ali 30 minutos por dia para estudar uma coisa nova. Você acaba, na teoria é lindo, mas na prática às vezes não funciona. Mas vamos lá, a gente está direto ali com o celular na mão, Instagram, Facebook, por que não deixar, ao invés de seguir só as coisas legais, a gente não pode também seguir alguns perfis como é o seu perfil na engenharia clínica, que traz uma orientação ou que dá um conhecimento. Hoje, às vezes, ali com um videozinho rapidinho ali de 5 minutos, a gente consegue se atualizar de alguma novidade do mercado, ou entender um procedimento novo, aprender uma coisa rápida, né? Claro que isso não substitui um curso, um workshop, participar em algum evento, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas soma, né? Então, a partir do momento que você está ali acessível com o seu celular na mão e você tem a oportunidade de ver um post ali no Instagram que já vai te ajudar e te dar uma ideia de algo que está acontecendo ou de algum aprendizado, acho que é muito bem-vindo, vale a pena. Mas assim, a lição é de sempre buscar ir atrás de conhecimento. Aprender sempre é importante, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha aquela sensação de, não vejo a hora de acabar esses 5 anos, não aguento mais estudar para a prova, não vejo a hora de acabar isso, não vou estudar mais. E é mentira. Infelizmente ou felizmente, isso é uma grande mentira, porque as coisas se atualizam muito, a gente precisa aprender o tempo todo e sempre é preciso fazer um curso de reciclagem de algum conteúdo, ou um curso novo, fazer um aprendizado novo. Tem diariamente no que eu faço, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, então eu tenho que fazer pesquisa o tempo todo, estudar o tempo todo sobre isso, então acho que é mais fácil quando a gente está introduzido nesse meio e sempre incluir de forma indireta alguns conhecimentos ali que a gente vai aprendendo sem nem perceber, não vai nem sendo cansativo. Acho que eu poderia dar essa dica aí para o pessoal. E eu vou dar vou complementar aqui. Eu acho assim, na minha época, como eu estava falando, o meu primeiro livro de instrumentação biomédica demorou 3 meses para chegar no Brasil, né? Gastei $50. Tinha que ir na livraria, fazer o pedido, pagar em cheque, era um parto. Hoje está tudo aí e as pessoas não aproveitam.
todas as escolas de engenharia biomédica, eu tenho acompanhado, elas fazem eventos, semanas, então navega por isso, a SBEB tem conteúdos elevadíssimos, participar desses grupos de Facebook, de LinkedIn, de outras escolas, mesmo que não seja a sua, vai lá ver o que o pessoal está estudando. E eu, por exemplo, vou recomendar aqui um livro, que é um livro que eu gosto muito, que é um livro bem pequenininho, que são 7 saberes necessários à educação do futuro, do Edgar Morin, escreve Morin, mas deve ser Edgar Morin, e é muito interessante. E um dos saberes, né, é aprender a aprender. E hoje eu posso dizer com muita categoria, eu aprendi a aprender, e como eu sou feliz por causa disso, porque tem um jeito, cada um tem um jeito de aprender, né? E aí, quanto mais você aprende, mais você fica à vontade, né, para tomar decisão, para decidir com segurança e tudo mais. Outro livro que eu quero recomendar também, que é o Microfísica do Poder, que é de um filósofo francês chamado Michel Foucault, e é um livro que se encontra na internet, tem 2 capítulos lá, o nascimento da medicina social e o nascimento do hospital. É muito importante, são livros que eu aprendi com o pessoal da área de educação e fazendo curso de especialização em administração hospitalar, por exemplo, onde eu vinha conhecer o Michel Foucault e muda tudo a sua cabeça, né? Você é um engenheiro, mas você amplia realmente, você fica mais confortável para falar de vários assuntos. Daniele, para você fechar aí, agora você fecha do jeito que você quiser, manda o seu papo aí para a turma, porque já até vou adiantar, né, o próximo bate-papo a gente vai trazer aqui outro engenheiro biomédico, que é o colega parceiro da Daniele, que é o Alexandre Totti, que vai falar sobre a área comercial. Hoje ele está na área comercial e já mande suas perguntas nos comentários aí, porque a gente já pode preparar uma coisa específica, mais específica para incomodar aí e pedir para o Totti ensinar nós aqui na escola. Com você, Daniela. Acho que é importante deixar a mensagem aqui de que todo mundo pode se arriscar, tá? Então, eu comecei falando pessoalmente, eu comecei na área comercial, eu não me identifiquei muito, e tá tudo bem, então vamos buscar uma outra visão. Então, comecei a trabalhar na parte de aplicação, gostei muito, é uma área que eu gosto muito, essa parte de treinamento, montar essa estrutura toda ali de uma preparação de um produto, da aplicação do produto. Isso eu me identifiquei de certa forma, e foi graças a essa experiência que eu tive a oportunidade de ir para a área de desenvolvimento. Então, assim, igual você comentou, existe uma escada, né? Então, todo esse conhecimento foi muito importante, toda essa experiência foi muito importante. A parte comercial, eu aprendi a ter uma visão ali diferente, ter uma visão ali de compras do usuário, o que é importante, o que não é importante, que isso me soma hoje na área de desenvolvimento, que, assim, beleza, posso fazer o melhor produto do mundo, o produto que gira, que pisca e tudo mais, mas se não for num preço compatível com o mercado, eu tô fora. Então, também não é um produto que vai se vender. Aí, na minha área de aplicação, eu comecei a entender quais são as dificuldades que o pessoal tem. Então, por que um médico que está acostumado com o equipamento da marca X, na hora que ele recebe um da marca Y, ele vai ter algumas dúvidas, ou ele vai ter dificuldade de acessar. Então, enxergar essa parte de uso do usuário e não entender exatamente, assim, ele quer configurar a pressão não invasiva, vou mostrar para ele, depois eu vou ver como ele faz, vou observar como que ele faz. Então, toda essa visão aí de application também eu consigo me soma hoje na área de desenvolvimento, na hora de especificar um produto, qual que vai ser o fluxo de tela dele, onde vai ficar esse botão, que jeito que ele tem que ser. Então, toda essa especificação é importante, porque eu já tive uma experiência anterior ali que me trouxe essa visão. Então, acho que a recomendação aí é para todo mundo se arriscar e enfim, tá com dúvida, tenta participar ali de forma mais indireta, ali conhecendo com algum colega, tem um bate-papo ali com o colega, ver como que é a rotina. Em qualquer área que a gente vai trabalhar, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem a parte que adoro fazer, tem a parte que é mais chatinha, mas qualquer área vai ter isso, mas é importante você ter essa visão de que
primeiro tenta ver se gosta, ver se tem essa aptidão, que aí quando você estiver fazendo com aptidão, você vai se desenvolver naturalmente bem, e isso vai acabar sendo uma consequência. Você vai se desenvolvendo profissionalmente, e isso vai agregando pessoalmente também. Acho que é importante estar satisfeito com aquilo que a gente está trabalhando. Bom, Daniel, eu queria agradecer bastante a você por você estar dando essa força para a gente, disponibilizando esse tempo, compartilhando seus conhecimentos com o pessoal que assiste o canal. Queria aproveitar e agradecer a ProLife, que é uma parceira do canal. Temos lá um monitor que vocês já acham que é velho e já era, mas eu gosto muito lá do Pequim, está lá firme. A gente desmontou aquilo lá um monte de vezes. Mandar um abração para o Walter Carvalho, que está com você aí, que dá aula com a gente. A gente precisa de retomar os nossos cursos aí, preciso de voltar a falar com o Walter, né? Então, muito obrigado mesmo. E falar para o pessoal, né? Se você gostou do vídeo, se você tem dúvida, deixa na descrição aqui, eu mando para a Daniela e faço chegar a dúvida para ela, posso comentar a resposta, enfim. Se você não está inscrito no canal e está gostando, aproveita, se inscreve, compartilhe o vídeo com um colega que não conhece engenharia biomédica, você conhece algum administrador de hospital, é um enfermeiro ou um profissional de saúde. Os engenheiros biomédicos existem, eles são de verdade. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!